Está aqui porque sabe de uma coisa. Uma coisa que não sabe explicar, mas você sente. Você sentiu a vida inteira que há alguma coisa errada com o mundo. Você não sabe o que é, mas está ali. Às vezes, eu sinto como se o meu lugar fosse outro. Você não é uma má pessoa. Você é uma pessoa muito boa, a quem coisas ruins aconteceram. É verdade que eu fiz um vídeo falando que os vilões nos ensinam muito mais do que os heróis. Mas por quê? Será que os heróis não têm nada a nos ensinar? It's over, forget about it! No! I'm afraid, let's just get out of here, I wanna go home! Cannot, must not! It's okay, lose to opponent! Must not lose to fear! Realmente os heróis nos inspiram a ter força, coragem e fé nos momentos difíceis. I don't believe in myself no more, don't you understand? Mas essa é só uma parte, uma primeira camada onde a maioria para. Existe ainda algo muito mais profundo e que nem todos percebem. Os heróis têm o poder de iluminar nosso caminho, nos guiando não só para superar desafios, mas também para descobrirmos quem somos de verdade e o que devemos buscar nessa vida. Porque acredite, essas são respostas que o mundo certamente irá cobrar. E se você não soubê-las, o próprio mundo se encaminhará de respondê-las por você. What did you say? I said I don't know who I am. Do you really want to know who you are? Quando você pensa em herói, qual a primeira imagem que vem na sua cabeça? A maioria pensa em figuras religiosas, personagens de filmes, desenhos, atletas ou mesmo pessoas da sua vida. E independente de qual imagem seja, de uma forma ou de outra, todo mundo tem ou pelo menos já teve algum herói na sua vida. Meu herói! O apego ao heroísmo faz parte da natureza humana, uma forma inconsciente que encontramos de transcendermos nosso medo mais profundo, a morte. Você pode estar pensando, o que o heroísmo tem a ver com o nosso medo da morte? A verdade é que o medo do fim é um dos principais gatilhos que impulsionam o ser humano a buscar por algo maior que ele mesmo nessa vida. Encontrar um significado, um propósito e deixar um legado não são apenas desejos passageiros, mas necessidades profundamente humanas, uma forma de estar além da vida comum e ordinária, e assim se sentir um ser superior, alguém que simbolicamente transcendeu sua própria mortalidade. Isso é impossível! Você não poderia estar vivo só se fosse um deus! A figura do herói é uma representação dessa busca humana pela imortalidade simbólica. Desde tempos antigos, heróis de mitos, religiões e contos de fada têm sido fontes de inspiração e orientação, personificando a luta contra as adversidades e o triunfo sobre o ordinário. Hey, but just get tired of being where you are, Adrian? No, I kinda like it here. I mean, the weight's a noodle. I mean in life, man. Where you are in life. Don't you think we deserve better? Because I do. O renomado autor Joseph Campbell escreveu em 1949 O Herói de Mil Faces, onde ele se baseou na leitura de incontáveis histórias e mitos de diferentes épocas, culturas e religiões. Ele descobriu algo incrível. Apesar de suas origens variadas, as narrativas que ele leu continham todas uma estrutura em comum. Desde as histórias religiosas de Jesus, Moisés, Maomé e Buda, assim como as de Luke Skywalker, Frodo e Hércules, todas são compostas das mesmas 3 grandes etapas: a separação, a iniciação e o retorno. Foi o que ele chamou de jornada do herói. Dentro dessas 3 grandes etapas, existem fases ainda mais detalhadas que descrevem o processo completo de transformação do herói. Eu vou tentar te mostrar de forma simplificada. A jornada costuma se iniciar com o herói sendo apresentado como uma pessoa comum, vivendo a vida mundana com problemas e desafios cotidianos. Ei! Pare! Manda ele parar, por favor! Corre aqui! Para! Em um dado momento da história, o protagonista recebe o seu chamado para a aventura. É preciso que veja por si mesmo. Família, vá! Não. Você é um bruxo, Harry. Mas esse chamado normalmente é ignorado por ainda existir uma certa resistência, seja por medo ou insegurança de deixar o conforto da vida que já é conhecida. Eu sou o quê? Um bruxo. Não, o senhor se enganou. Eu não posso ser um bruxo. Eu sou o Harry. Sou Harry. Até que algo acontece na história do protagonista.
algo forte o suficiente para fazê-lo aceitar o chamado e sair da vida mundana. Então de onde eu sou? Por que fui abandonado? Vocês são os melhores pais que existem, mas... é preciso. Após aceitar o chamado, o herói normalmente encontra seus mentores e aliados que o ajudarão a se desenvolver para atravessar o caminho. You know, there is a saying, a very old saying, when the pupil is ready, the master will appear. Now, if you want to kill this man, I can help you, and I can teach you how to move, how to think, how to take your revenge with honor, and it will take dedication, it will take time. Depois vem a fase dos testes, onde o herói irá enfrentar desafios e dificuldades que muitas vezes o fazem cogitar desistir. E se depois de tudo que eu passei, algo deu errado dentro de mim, e se eu tendi pro mal? I'm afraid, all right? You want to hear me say it? You want to break me down? All right, I'm afraid. Mas ele percebe que não tem outra opção a não ser ir até o final, se desenvolver ainda mais, enfrentar os medos e encarar a realidade. And if I lose? And you lose. At least you lose with no excuses. No fear. And I know you can live with that. Depois de muito esforço e muita luta, ele conquista aquilo que buscava. Fugiu de casa, desonrou o nosso exército, destruiu meu palácio e salvou a vida de todos. E então o herói está pronto para voltar à sua origem, só que agora com todo o conhecimento e sabedoria para ajudar seus semelhantes. Meu filhão voltou! Master Wayne, you've been gone a long time. Yes, I have. You look very fashionable. Apart from the mud. Eu fiz aqui um mix de vários filmes para mostrar como de fato muitas narrativas conhecidas se enquadram nesse padrão de Joseph Campbell. Mas o que seria isso? Falta de criatividade? Não! Na verdade, segundo Campbell, essas histórias são pistas para nossa natureza espiritual. Metáforas que nos convidam a explorar lugares sagrados dentro de nós mesmos e assim libertar o poder criativo de nosso eu inconsciente mais profundo. Tá. Mas o que seria esse meu eu inconsciente mais profundo? Campbell se refere às partes da nossa mente que operam abaixo do nível da consciência diária. Isso é, os aspectos da nossa personalidade e desejos que não estamos completamente cientes, mas que influenciam profundamente nossas ações e escolhas do dia a dia. You have to learn to select your thoughts the same way that you select your clothes every day. Now that's a power that you can cultivate. You want to come here and you want to control your life so bad, work on the mind. And that's the only thing you should be trying to control. Segundo o psicanalista Carl Jung, a mente humana é dividida em 3 partes: a parte consciente e as 2 camadas da mente inconsciente, uma pessoal e outra coletiva. O inconsciente pessoal é como se fosse um baú de memórias e experiências individuais esquecidas ou reprimidas. Já o inconsciente coletivo seria uma estrutura herdada e que é comum a toda a humanidade. Peraí, isso quer dizer que de certa forma compartilhamos ideias, sentimentos e imagens que não são apenas pessoais, mas universais? Como isso é possível? Assim como Joseph Campbell, Jung também percebeu que os mitos e as religiões de diferentes culturas do passado e do presente seguiam um padrão similar de símbolos e temas, o que o levou a descobrir que a mente humana não é moldada apenas por experiências pessoais, mas também por elementos coletivos e comuns a todos, os arquétipos. Segundo ele, é a influência dos arquétipos no pensamento e no comportamento humano que faz com que existam tantas semelhanças nos mais variados mitos e religiões, e consequentemente nas histórias dos heróis. Um fato que levou Campbell e Jung a concluírem algo interessante. Por trás de nossas diferenças e interesses superficiais, lá no fundo, todos estamos atrás da mesma coisa. E o que seria? Seria a nossa busca existencial, um processo de descobrir, confrontar e integrar as partes mais profundas do nosso ser. Um processo que nos desafia a superar nossos próprios limites, enfrentar nossos medos e inseguranças e transformar o nosso mundo interior. O problema é que muitos não conseguem nem perceber a possibilidade dessa busca. Dominados pelo cotidianismo, pelas rotinas mundanas e ainda contaminados pela cultura de consumo, pela tecnologia e pelos interesses e influências da sociedade, muitos se distraem com trivialidades e repetições que, embora pareçam reconfortantes, carecem de significado profundo.
doing with my life? I'm alive! I'm alive! São essas distrações que nos impedem de iniciar nossa própria jornada do herói. Um caminho que, apesar de ser único para cada um, nos conecta através da trajetória comum de autodescoberta e crescimento pessoal. Para ilustrar melhor o que estou falando, vou usar a construção do personagem de Christian Bale em Batman Begins, onde essa jornada arquetípica é magistralmente simbolizada. If you make yourself more than just a man, if you devote yourself to an ideal, and if they can't stop you, then you become something else entirely. Which is legend, Mr. Wayne. Bom, deixa eu te contar do início. Bruce Wayne é um bilionário que teve seus pais assassinados cruelmente na sua frente ainda quando criança. Ele é consumido pelo trauma e pela crença de que seu propósito na vida é vingar a morte de seus pais. My parents deserve justice. Ele acredita que a vingança é a justiça que falta para trazer paz à sua alma. All these years I wanted to kill him. Porém, após tentativas frustradas, Bruce percebe o quanto a vingança seria uma solução insignificante para sua vida. You're not talking about justice, you're talking about revenge. Sometimes they're the same. No, they're never the same, Bruce. Justice is about harmony, revenge is about you making yourself feel better. Como isso, na verdade, desonraria o legado de seus pais, que sempre lutaram para melhorar Gotham City. Your father would be ashamed of you. Após essa realização, ele percebe o quão distante está de conseguir fazer algo grandioso pela sua cidade. O quão amarrado ele está na figura do herdeiro bilionário, um jovem que não sofreu, não sabe o que é desespero e nem enfrentou os grandes medos da vida. You think because your mommy and your daddy got shot, you know about the ugly side of life, but you don't. You're Bruce Wayne, the Prince of Gotham. Don't come down here with your anger. This is a world you never understand, and you always fear what you don't understand. Consciente disso, ele resolve abandonar tudo. Ele foge da sua vida cotidiana e desaparece em busca de uma jornada de autoconhecimento longe dos estereótipos e padrões que o seu mundo tem a oferecer. Nessa jornada, ele encontra seu mestre. Who are you? A man greatly feared by the criminal underworld. A man who can offer you a path. Um homem que não apenas lhe ensina as artes marciais, mas também o guia na superação dos seus medos. What you really fear is inside your soul. Now, you must journey inwards. Mais do que simplesmente enfrentá-los, seu mestre ensina a transformá-los em forças, características e diferenciais únicos da sua personalidade. What bets, Master Wayne? That's frightened me. This time my enemies shared my dread. Apesar do aprendizado, Bruce rompe com seu mestre por discordar das suas ideologias e intenções, e volta a Gotham City com uma nova filosofia de vida. I'm going to show the people of Gotham their city doesn't belong to the criminals and the corrupt. Só que dessa vez, não mais como um homem comum, mas como um símbolo. As a man, I'm flesh and blood. I can be ignored, I can be destroyed, but as a symbol I can be incorruptible. I can be everlasting. What the hell are you? I'm Batman. Contei essa história porque ela retrata impecavelmente a jornada do herói, onde o herói sofre uma desilusão, abandona sua vida cotidiana para iniciar sua busca existencial, enfrenta o desespero, não se deixa influenciar pelos outros, aprende a integrar seus medos e inseguranças e finalmente retorna à sua cidade para ajudar o seu povo. I never said thank you. And you'll never have to. E aqui vai uma pergunta para você. Você já se sentiu profundamente tocado por algum filme ou história sem saber exatamente o motivo? Campbell nos ensinou que aí talvez esteja uma pista para algo adormecido naquele seu inconsciente mais profundo que falamos anteriormente. Mas como muitas vezes estamos tão apegados a crenças que consideramos verdades absolutas, acabamos nos distanciando da realidade, confundindo símbolos externos com o que é real. Assim como confundimos dinheiro com bem-estar, por exemplo, ou então nosso trabalho, nossos bens e nossos status com nossa verdadeira identidade. Okay, it's not working out. I'm gonna need the suit back. Yeah, let's No, please, Mr. Let's Stark, have it. you don't understand. Please, this is all I have. I'm nothing without this suit. If you're nothing without this suit, then you shouldn't have it. Nesse sentido, os heróis podem nos ajudar a se desprender dessas crenças, servindo como uma forma de catarsis, um processo de libertação, expulsão ou purgação do que é estranho à essência ou à natureza de um indivíduo. Catarsis pode acontecer de inúmeras formas,
como através de artes, religiões e literatura. Foi um termo que se popularizou no contexto da tragédia grega, onde se acreditava que ao presenciar as emoções de piedade e terror vivenciadas pelos personagens, o público poderia liberar emoções fortes, e assim chegar a um entendimento profundo delas, alcançando uma espécie de purificação interna. Isn't it odd? You can only see our outsides, but nearly everything happens on the inside. O problema é que nosso ego se recusa a ter essa autoconscientização, o que pode ser interpretado simbolicamente como a recusa ou resistência do chamado heróico para o processo de iniciação. Mas assim como acontece nas histórias dos heróis, a vida normalmente se encaminha de trazer conflitos insustentáveis, desilusões, que o desafiarão constantemente a aceitar o chamado e embarcar na sua jornada heróica. Sua história pode não ter tido um começo muito feliz, mas não é isso que define quem você é. É o restante da sua história. Quem você escolhe ser. Quando passamos a interpretar os heróis de forma mais profunda, e aqui me refiro não apenas a heróis de filmes, percebemos que o papel deles não é nos dizer o que é certo ou errado, nem nos doutrinar sobre o que devemos pensar, fazer ou buscar nessa vida. Não se trata de imitar o nosso herói, mas de aproveitar sua transformação e sabedoria como iluminação e inspiração para encontrarmos o nosso próprio caminho. Mas cuidado, o fato das histórias e aventuras dos heróis normalmente terminarem com um final de conquista e realização podem nos fazer pensar que nossa própria jornada também tem algum objetivo final a ser alcançado, seja alguma coisa material, algum status ou então o paraíso e a vida eterna. Mas a verdade é que a jornada do herói é apenas uma representação simbólica de um processo interno e profundo. Não existe uma linha de chegada real na vida. É um ciclo eterno, um processo contínuo de crescimento e transformação. Lá no fundo, a busca do herói não é nada além de si mesmo. Diferente do que se pensa no senso comum, o herói não embarca na sua jornada para salvar o mundo. Ele embarca para salvar a si mesmo, e ao fazer isso, acaba salvando o mundo, o que simbolicamente representa a harmonia entre o individual e o coletivo, onde uma transformação pessoal pode inspirar e trazer esperança para toda uma comunidade. Vengeance won't change the past, mine or anyone else's. I have to become more. People need hope, to know someone's out there for them. Os heróis nos mostram que a verdadeira salvação é pessoal e pode se manifestar ao longo da incessante busca por respostas às grandes questões da vida. Uma jornada de descoberta e aceitação das partes desconhecidas de nossa personalidade. O que, segundo Jung, é o passo essencial que falta ao homem para deixar de projetar inimigos no mundo externo e começar a reconhecê-los onde sempre estiveram, dentro de si mesmo. Todos temos luz e trevas dentro de nós. O que importa é o lado no qual decidimos agir. Isso é o que realmente somos. Mesmo depois de conhecer profundamente o mal, enfrentando adversidades e os lados obscuros tanto da vida como de si mesmo, os heróis ainda assim optam pelo bem. Não por estarem em busca de uma recompensa futura, mas por um desejo genuíno de fazer o bem, como um fim em si mesmo. Essa é a verdadeira bondade. I just don't see the point. In what? There is no point. Or at least big picture, we don't get to know what it is. You're not reassuring me, Doctor. I can't reassure you. This idea you have that there's a way to be safe, it's childish and cowardly. It stops you from experiencing anything, including anything good. Na vida real, a grande maioria prefere abandonar sua busca existencial e optar pelas respostas mais fáceis e amplamente aceitas. Isso porque desde cedo somos condicionados dessa forma, induzidos a aceitar essas respostas simplistas e insatisfatórias como verdades absolutas, mesmo que instintivamente sabemos que exista algo a mais. Por isso que quando a vida se complica de verdade, o tédio e o sofrimento se intensificam, essas respostas simplistas e clichês não conseguem oferecer mais nenhum conforto. O desespero toma conta e as perguntas existenciais voltam, incomodando mais do que nunca. You don't think I feel bad enough already? I know I'm messed up, but you're supposed to teach me how not to be. You know how. Stop waiting for life to be easy. Stop hoping for somebody to save you. You don't need another person lying to you.
things don't all add up. Talvez o que os heróis estejam tentando nos dizer é que a verdadeira coragem seja a disposição para se questionar, para desafiar as normas e olhar além do que é dado como certo. Que talvez o que precisamos não sejam de respostas definitivas, mas de uma mente aberta para acolher as múltiplas possibilidades da existência. Que talvez a verdade e as respostas que tanto buscamos estejam na nossa própria busca, na própria jornada, e não em um destino final. Sinceramente, eu não sei.